O Gabinete de Segurança Institucional divulgou uma nota de esclarecimento e a gente vai ler aqui na íntegra. A respeito da reportagem veiculada no dia de hoje sobre os ataques do 8 de janeiro, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República esclarece que as imagens mostram a atuação dos agentes de segurança, que foi, em um primeiro momento, no sentido de evacuar o quarto e o terceiro pisos do Palácio do Planalto, concentrando os manifestantes no segundo andar, onde, após aguardar o reforço do pelotão de choque da PM do Distrito Federal, foi possível realizar a prisão dos mesmos. Quanto às afirmações de que agentes do GSI teriam colaborado com os invasores do Palácio do Planalto, informa-se que as condutas de agentes públicos do GSI envolvidos estão sendo apuradas em sede de sindicância investigativa instaurada no âmbito deste ministério e, se condutas irregulares forem comprovadas, os respectivos autores serão responsabilizados. Cabe ainda ressaltar que as imagens de câmeras de segurança do Palácio do Planalto, gravadas no dia 8 de janeiro, fazem parte de inquérito policial instaurado no âmbito do STF e o GSI não autorizou ou liberou qualquer imagem que não fosse destinada aos órgãos investigativos responsáveis, tendo em vista a proteção do sigilo do inquérito previsto no artigo 20 do Código de Processo Penal. Bom, agora eu quero dar as boas-vindas oficialmente à Cristina Grêmio. Eu estava de férias, chegou no momento histórico, né? O noticiário aquecido, seja bem-vinda, Cris. Em nenhum momento, né, a presença do ministro de Gabinete General Gonçalves Dias foi citada, foi questionado, até justificada nessa nota. E a Revista Oeste entrou em contato com a assessoria do GSI, mas a gente não obteve resposta até o momento. Boa noite, Cris. Boa noite, Paula. Oficialmente agora também boa noite para você, para Ana Paula, Silvio, para Augusto e mais um beijo aí para cada um dos nossos telespectadores, dos nossos seguidores. Dia quente mesmo e olha, é surpreendente essa nota, né, Paula? Porque eles assumem ali na nota que há uma sindicância administrativa, uma investigação interna sendo feita. Ora bola, 100 dias e eles não conseguiram descobrir com essa sindicância que esse general chefe do GSI estava envolvido, que havia imagens ali mostrando que ele, de alguma forma, facilitou a entrada de vândalos, ou pelo menos não se manifestou quando eles atuam, como muito bem narrou o Silvio Navarro aqui na sua participação inicial. É tudo muito esquisito, né? É muito esquisito eles reiterarem que o inquérito é sigiloso, mas para Anderson Torres não houve sigilo, houve uma pressa desenfreada para 1.500 pessoas, inclusive, que estavam fora da Praça dos Três Poderes, ali fora do local dos atos. No dia seguinte, estavam numa manifestação pacífica e foram enganadas, colocadas dentro de ônibus e levadas como gado para o abatedouro. Para essas houve pressa e nenhum sigilo. Foram expostas, achincalhadas. Gleisi Hoffmann e toda a companhia limitada, né, da militância digital raivosa do PT até os Janones da vida, todo mundo aí difamando essas pessoas, senhoras, senhores, aposentados, alguns até hoje presos, outros com tornozeleira eletrônica, como bem diz o Augusto, seguem presos também numa outra esfera de prisão, mas seguem presos com a sua vida virada do avesso, muitos em depressão, muitos com outros problemas de saúde oriundos dessa injustiça, e aí para isso não tem pressa, para isso não tem explicação, notinha rápida para justificar a possível participação, mas com certeza a omissão de um integrante do governo e muito próximo ao presidente Lula, eles fazem, né? Mas explicações que é bom, nada. E eu fiz a minha pergunta para o senador Sérgio Moro em relação a Rodrigo Pacheco, porque para mim há, sim, omissão, que já fica evidente nas imagens, mas também conivência daqueles que têm a obrigação legal de fiscalizar o executivo e o judiciário e não estão fazendo isso. E todos esses se resumem na figura de Rodrigo Pacheco, porque o presidente do Senado concentra muito poder dado a ele por lei, então tem a responsabilidade e exerce esse poder, não só se locuplete dele, como a gente tem visto. E eu queria reiterar nesse comentário também a questão dos 1.500 presos políticos que eu já mencionei aqui, mas destacar
2 desses. Um deles é um humorista do grupo Hipócritas, o Bismarck Fugaza, que foi preso muito depois, numa prisão, a meu ver, também completamente ilegal, em outro país, sem uma individualização da conduta também. Então, ele estava nas manifestações de Brasília, a gente viu muitas participações dele, muitos vídeos, mas, até onde eu saiba, não estava no 8 de janeiro. Aliás, há informações de que ele já estivesse fora do país naquela data, e ele está preso também um senhor de 68 anos, desculpe, não vou divulgar o nome aqui, mas eu tenho recebido informações, ele é de Belo Horizonte, aposentado, doente crônico, vivia com uma aposentadoria de um salário mínimo, e ele foi preso depois dos atos de 8 de janeiro, assim como vários outros países afora, acusado de ser financiador dos atos. Então, essas pessoas precisam ser soltas imediatamente. Rodrigo Pacheco, ou quem quer que seja que tenha a responsabilidade de investigar e fiscalizar o Executivo e o Judiciário, tem obrigação de pedir justiça para essas pessoas. E a gente precisa exigir que os verdadeiros culpados sejam imediatamente punidos. Então, se não é para prender, porque eles vão passar pelo devido processo legal, mas que sejam imediatamente, pelo menos, convocados para prestar esclarecimentos, a começar pelo GSI. E uma última colocação aqui que eu acho pertinente também. GSI, chefe do GSI, é o cargo que ocupava General Heleno no governo Bolsonaro. Vamos fazer aquele exercício porque eu acho muito pertinente. Imaginem o General Heleno nessas imagens durante o governo Bolsonaro. Como estaria o Brasil agora? Augusto Nunes, agora sim, oficialmente, muito boa noite. A nota aí do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional, não explica o que fazia o chefe do GSI dentro do Palácio do Planalto durante os atos de 8 de janeiro. Eu só gostaria de incluir aqui a nota que a Secretaria de Comunicação da Presidência publicou às 17h12, agora há pouco. Abre aspas. Todos os militares envolvidos no dia 8 de janeiro já estão sendo identificados e investigados no âmbito do referido inquérito. Já foram ouvidos 81 militares, inclusive do GSI. A que inquérito ele se refere? O inquérito à parte, feito pelo governo? É isso eu me pergunto, tem várias perguntas, mas eu me pergunto por que o tratamento especial dispensado, então, ao Gonçalves Dias e outros militares. Se há alguma, antes de mais nada, boa noite, Paula, nossa condutora. Né, não, é que eu estava ansioso por falar. Boa noite, meu querido Silvio, Cris, Ana, minha querida parceira, boa noite a você que nos acompanha. É que eu estava ansioso para responder a essa nota. Oficial, que não é nota nenhuma, é uma conversa fiada, porque até onde eu pude entender, eles estão investigando para saber se há alguma culpa. Enquanto isso, o ministro Alexandre de Moraes segue prendendo. Prende, fecha, bloqueia redes sociais, bloqueia contas. Não. Eles estão tendo um atendimento especial sem que ninguém soubesse. E foi só por acaso que o governo resolveu impedir a instauração da CPMI. Bom, tenho más notícias, né? Baseado em fatos. E não me venho com a conversa de narrativa. A narrativa desse aqui, a narrativa do PT e tal, porque até agora a imprensa está tendo um comportamento muito vexatório para quem leva a sério o jornalismo. Até agora o que saiu, e por isso é importante que vocês nos acompanhem, o que saiu é, por exemplo, o seguinte: um órgão de veículo de comunicação informa que o general, chefe da GSI, orienta, mostrando a imagem, orienta os bolsonaristas, atacantes bolsonaristas. Eu não sabia, né, que havia um entendimento desse tipo. A oficialidade apoia o Lula. O general lulista apoia, ele orienta os bolsonaristas atacantes. Quer dizer, dá-se a boa convivência por aí, né? General e depredador. Fora é o presidente Lula
esculhambando meio mundo, xingando, ofendendo, e os petistas acreditando em todas as coisas que eles dizem. Pois bem, em 1933, na Alemanha, ocorreu o incêndio do Reichstag, que era a sede do parlamento alemão. Imediatamente, os nazistas, liderados pelo Adolf Hitler, que tinha chegado ao poder semanas antes, imediatamente culparam o Partido Comunista, prenderam meio mundo, acabaram com os comunistas e o Hitler consolidou a ditadura que só cairia em 1945. Agora, pode ter acontecido o nosso Reichstag, feito por amadores. Por amadores. O Tancredo Neves tem uma frase que pode também servir para definir o que aconteceu. A esperteza, quando é muita, fica grande e come o dono. Está evidente que, pelo menos no ataque, está provado já quanto ao Palácio do Planalto, que por ação e omissão, os lulistas no poder colaboraram, para dizer o mínimo, para que se consumasse um ataque de que podem sim, certamente, eu diria, ter participado um grupo de radicais bolsonaristas que merecem ser punidos. Mas está evidente a participação do governo, representado pelo homem que deve ser, em tese, o mais bem informado do país. Isso é só a ponta do iceberg que será agora inteiramente desnudado aí pela CPMI, que se tornou inevitável. Agora não tem mais conversa. E agora se sabe porque o Lula levou para a China o Rodrigo Pacheco. O presidente do Senado estava participando da trama concebida para impedir que a verdade viesse à luz, com a colaboração, volto a isso, da imprensa. Outro diz que alguns jornais continuam em silêncio, não sabem o que dizer. Pois bem, eu tenho uma manchete para eles, que resolve esse caso. Perdão, leitores, erramos, em toda a primeira página. Quem quiser saber a verdade, assine a revista Oeste. Aí eles trariam mais pessoas ainda para cá para ouvir o que estamos dizendo. O óbvio, o que aconteceu hoje desmoraliza o inquérito aberto, os inquéritos abertos pelo STF, representados pelo ministro Alexandre de Moraes. Não é possível manter preso o Anderson Torres sem que esteja preso o general Gonçalves Dias. Por que não é preso imediatamente? Ou então que sejam todos libertados para valer, sem tornozeleira eletrônica. Todos os outros estão sendo julgados e essas provas não interferem na decisão do Supremo? O Supremo examinou essas provas para condenar, para começar a condenação dos primeiros 100, cento e tantos, e os outros já com o destino marcado, demarcado pelo Supremo. Essas provas são provas contundentes, robustas, como eles gostam de dizer, os magistrados, e irrefutáveis. E faltam ainda os fragmentos de vídeos, como eles dizem, mostrando o que houve no Congresso e no STF, na depredação das sedes dos dois outros poderes. Alguém que aparece nesse filme está preso? Está certamente solto alguém que não aparece, muita gente que não aparece. E esses, os que derrubaram as coisas, não estão presos? Está difícil identificar? Chama a gente. É capaz a gente saber. Isso aqui apareceu numa foto tal. Esse trabalho de detetive amador lembra o inspetor Clouseau, essa bobagem que acaba de dizer esse GSI. Investiga o que interessa. Como disse o Silvio,
O general era íntimo do Lula, íntimo, conhece muito bem, mas o Lula não sabia. Por coincidência, estava em Araraquara. O general ligou para ele nessa hora, 1h20, né, Silvio? Ele sai e volta a cena 1h20. Ele ligou para o Lula avisando o que acontecia. Por que não ligou para ajudar o Lula a pedir que alguém redigisse aquele decreto que resultou na intervenção do governo do Distrito Federal? O governador eleito pelo povo, o Ibanez, perdeu 60 dias de governo por ordem, decisão sumária do Supremo. Então é hora de a gente começar a refletir e agir. O Supremo precisa parar com prisões arbitrárias, pelo menos enquanto ignora esse tipo de culpado que continua solto. Só teve de renunciar ao emprego por enquanto. Bom, a gente vai seguir aqui repercutindo as imagens divulgadas na manhã de hoje, mas antes eu gostaria só de registrar aqui a minha plaquinha, 76 mil pessoas nos acompanhando ao vivo. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Vou passar aqui a bola para o Silvio, mas antes, só gostaria de registrar, chegou uma informação aqui, porque o ex-ministro do GSI agora, né, o general Gonçalves Dias, concedeu uma entrevista à Globo News, acabou de falar e justificou a presença dentro do Palácio do Planalto. Ele disse o seguinte, que estava lá para conduzir as pessoas para o segundo andar do Planalto, onde outros estavam detidos. Logo depois, ele checou as portas para ver se houve mais danos naquele andar. Foi o que ele disse em entrevista agora há pouco à Globo News. Para justificar. Diga lá, Augusto. Devia ser preso, então, por fake news. Não tem enquadrado no inquérito das fake news. É só mostrar as imagens. Aliás, nós vamos mostrar mais além. Vou pedir que seja reprisado o vídeo que foi exibido no início para mostrar o cinismo de um culpado evidente. Silvio. Ele tem que falar isso, não é para a Globo News, ele tem que falar isso à Polícia Federal e tem que ser ouvido imediatamente com a mesma celeridade com que 1.500 pessoas foram levadas para dentro de um ginásio, embarcadas em ônibus sem saber qual seria o destino e depois terminaram na colmeia, no caso das mulheres, ou na papuda, no caso dos homens. São 1.500 pessoas que, numa democracia, têm de ser tratada da mesma maneira. Não existe ninguém acima da lei numa democracia. Quando a espada da justiça pende só para um lado, isso tem outro nome e não é democracia. E tudo isso que está sendo feito e todo esse inquérito, aliás, outros inquéritos, são vários, é em nome do Estado Democrático de Direito. Portanto, em nome da preservação do Estado Democrático de Direito, todos são iguais perante a lei, com a mesma cautela, com a mesma presunção de inocência e parcimônia que as autoridades do Supremo Tribunal Federal que conduzem esse inquérito, a Procuradoria-Geral da República, trataram o general Gonçalves Dias e outros membros do GSI. As 1.500 pessoas tinham o mesmo direito. Elas são iguais perante a lei. Aquele que atirou uma pedra será punido com rigor e merece ser punido, mas não foram 1.500 que passaram por humilhação, que estão com tornozeleiras eletrônicas e não tiveram tipificação nem individualização de conduta até hoje. Ouvimos aqui nesta semana um advogado dizendo que há casos de pessoas e outros colegas dele de advocacia que não tiveram direito ainda ao acesso aos autos. Portanto, há 100 dias não sabem como defender o seu cliente. Pessoas que passaram dias horríveis na cadeia, pessoas que levarão essas marcas para sempre nas suas vidas e que impactaram o núcleo familiar muitas vezes, porque pais e mães passaram dias horríveis, sombrios na prisão, injustamente, que tinham a guarda de crianças portadoras, por exemplo, de autismo, crianças que tinham, pessoas que tinham comorbidades, pessoas que não tiveram acesso a medicamentos, houve de tudo nesse processo kafkiano, de tudo, menos justiça, porque sim, é um processo conduzido no afogadilho. E outro ponto, esse julgamento já em curso de lote de pessoas tratadas como animais, porque nunca se viu no Brasil julgamento em lote, não existe isso no Brasil. Não está escrito no nosso Código de Processo Penal nem em lugar algum.
Esse julgamento precisa ser paralisado, porque há fatos novos trazidos à luz hoje, graças ao repórter Leandro Magalhães da CNN. Parabéns a ele. E parabéns à emissora pela coragem de ter publicado essas imagens. Imagens que foram escondidas, escamoteadas pelo Palácio do Planalto. A Câmara dos Deputados tinha o direito, o Senado tinha o direito de ter essas imagens, porque foram esses prédios que foram depredados. A imprensa solicitou com base na Lei de Acesso à Informação e foi negado. Tinha o direito de ter acesso a essas informações. O inquérito é sigiloso. A Procuradoria-Geral da República, chamada à baila posteriormente, tinha acesso a essas imagens? E se tinha acesso a essas imagens, por que não denunciou o general do GSI e outros membros do GSI? Por que só denunciou essas pessoas que hoje estão sendo julgadas como animais? Esse processo precisa ser paralisado. Está errado. Não há o devido andamento do processo legal. Não há. Não tem como. É indefensável. Pessoal, aproveitando que você está aí assistindo a nossa programação, eu vou falar rapidinho dessa cápsula que vai te ajudar a resolver as famosas dores nas juntas, dor no corpo, artrite, artrose, reumatismo e fibromialgia. Ora Pronobis da Vitae Gold, não é isso, Renata? Isso mesmo, Silvio. Dor a gente não pode se acostumar. Sentiu dor, independente de idade, vai fazer um tratamento. O Ora Pronobis da Vitae Gold tem um diferencial, ele é super concentrado, vai direto no foco da sua dor e acaba com ela muito mais rapidamente. Ou seja, se você está aí com esses sintomas de dor no corpo, já está com dificuldade para fazer as tarefas básicas do dia a dia, ligue 0800 291 2200. E ele é um suplemento super completo, então além de ele ajudar você com as dores, ele tem mais vitamina C que a laranja, ele tem ferro, mais ferro do que uma beterraba e um espinafre, imagina só, e mais concentração de proteína do que você imagina. Agora, tem que aproveitar uma coisa, viu, Silvio? Só para quem ligar agora tem uma promoção especial. É mesmo? É, ligou no nosso 0800 291 2200, você vai ter 70% de desconto no seu Ora Pronobis Vitae Gold concentrado. Comprou Ora Pronobis? De presente você leva o colágeno tipo 2, que vai ser uma segunda ação para suas dores, suas articulações. Então aqui é um sucesso garantido contra a dor que você vem sentindo. 0800 291 2200, Ora Pronobis da Vitae Gold.